Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos começar mais um devocional essa manhã. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. E nós estamos fazendo leitura no livro de Josué, né? O nosso devocional está sendo todo o livro de Josué, depois vamos entrar em Juízes e assim vai. E hoje estamos no seu capítulo de número 22, que fala sobre a despedida de Josué, né? Aqui a gente vai ver nesses finais, eu estava folheando agora, que aqui Josué está se despedindo, depois ele vai dar o sermão, né? E depois vai vir a morte de Josué. Mas vamos ler por partes, tá bom? Hoje eu acredito que nós vamos até o 9. Aleluia. Vamos ler? Então Josué chamou os Rubenitas, os Gadistas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes a minha voz, obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Estes tivestes cuidado, aleluia, de guardar o mandamento do vosso Senhor Deus. Agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide às vossas tendas, a terra das vossas possessões, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis o Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos. Guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, despediu-os e foram às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bezã a meia tribo de Manassés, porém, a outra metade Josué deu a herança entre seus irmãos, aquém do Jordão para o ocidente, enviando Josué também as suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai-vos às vossas tendas, com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. Olha só, aqui, né, aleluia, Moisés tá dando algumas instruções para as pessoas, né, para o povo da tribo. Ele tá dando algumas instruções, olha, não se afaste. Até aqui vocês obedeceram, continue. Se achegue ao Senhor. Aleluia. Tenha mais intimidade com o Senhor. Aleluia. Ele está aqui falando. Continue seguindo os mandamentos do Senhor. Continue seguindo os seus mandamentos. Né? Não é porque eu não vou estar aqui, eu estou me despedindo de vocês, eu já estou na minha velhice, eu tenho sentido que
está chegando a minha hora, né? Que o Moisés estava relatando praticamente foi isso, né? Ele está dizendo, olha, não é porque até aqui eu fui o líder de vocês e tô indo que vocês agora vai parar pelo meio do caminho. Amém? Eu vejo muitas pessoas se afastando da casa do Senhor, porque os seus líderes, né, os envergonharam, fizeram algo que se escandalizou, né? Fez algo que escandalizou. Eu já falei sobre escândalos aqui. E o Senhor direciona novamente. Tem 2 direcionamentos aqui, mas eu vou falar logo isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Sobre isso, sobre pessoas que têm líderes, né? E tem líderes que estão ali no altar. Eles estão sujeitos a erros, assim como eu e você são seres humanos. E através do escândalo acaba que você, com foco no homem, acaba se afastando da presença do Senhor. Parando de buscar a Deus por causa de um erro cometido pelo seu líder. E aí começa a demonstrar verdadeiramente a quem você estava servindo. Quando isso te paralisa na obra de Deus, revela, aleluia, que a sua busca, a sua entrega, não estava sendo ao Senhor, não estava sendo verdadeira. Porque se aqui Josué está se despedindo e as pessoas vão entrar, aleluia, em uma situação de pecado, tá vindo tudo bem, até Josué tá vivo. Aleluia. Josué aqui se despede. E eles começam a entrar em pecado e em calamidade. Então eles não estavam adorando ao Deus. Porque o Deus vai continuar para sempre. Aqui ele estava seguindo as ordens de Moisés apenas. De Josué apenas, perdão. Ele está seguindo a ordem de Deus. Ele está seguindo Josué. Porque se Josué se despede, aleluia, ou tem alguns líderes que precisam viajar, tem um chamado para ir para outro país, para outra obra, aí você vai parar pelo meio do caminho, porque esse líder não está mais. Ou como acontece em algumas igrejas, é modificado, né? Tem um líder maior e tira o pastor daquela igreja, coloca outro pastor, outra liderança, né? Modifica, troca. Aí você, porque trocou o pastor que eu gostava, eu não vou mais servir, eu me desanimei, me abati. Não pode ser assim, irmãos. O nosso foco tem que estar em Cristo. O nosso foco tem que estar em Cristo. Na nossa caminhada pode acontecer muitas coisas, né? Pode acontecer muitas coisas. Aleluia. Quando eu me afastei, há muitos anos atrás, fiquei 12 anos afastada da presença do Senhor, foi por conta do homem, né? O homem que me prometeu algo, não cumpriu. Aleluia. Porque ainda o Senhor fala na palavra dele: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Então, o que ele falou e o que ele deixou para você vai estar... o resto da vida tá valendo. Até o fim, até depois da morte. O que o Senhor te prometeu. Se ele disse assim, sua família, o seu filho, os filhos dos teus filhos serão abençoados através da tua entrega. Vai permanecer. Eu vou morrer. E a minha neta vai estar sobre uma palavra, a palavra vai estar sobre a vida dela. A minha tataraneta, a palavra vai estar sobre a vida dela. Porque teve alguém que se levantou. Se levantou por essa casa. Da mesma forma
é quando você se envolve no pecado, né? Da mesma forma é quando você se envolve em obra de feitiçaria, em obra de macumbaria, em obra satânica, em fazer coisas que desagradam o Senhor, como consultar mortos. Ou então, quando você não vive mesmo para o Senhor, simplesmente você está aqui e não se dedica ao Senhor. E anda em pecado, né? E anda em pecado. Um exemplo. Você está escolhendo um caminho que o Senhor se desagrada com esse caminho. O caminho que você está seguindo, está trilhando, desagrada a Deus. Tanto no roubo, no tráfico, na prostituição, na bebedice, na gula, no adultério, na homossexualidade. Você está escolhendo caminhos que desagradam a Deus. Olhe, esse pecado que está na sua casa vai seguindo geração em geração. Vai seguindo geração em geração. Enquanto um não se levantar para quebrar essa maldição dentro dessa família, vai ser para neto, bisneto, tataraneto. O Senhor Jesus diz que o pecado visita até a terceira e quarta geração. Quando você vê, né, muitas pessoas, aleluia, o pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra. Da mesma forma, é quando você decide quebrar esse ciclo e servir ao Senhor, aqui como Josué está nos direcionando. Aí o que acontece quando você quebra esse ciclo, que você começa a servir a Deus e a palavra do Senhor começa a penetrar dentro de você e na sua casa, porque aqui Josué tinha declarado que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Ele está dizendo, até as futuras gerações, a minha descendência é de Deus. Quebra. E aí o que acontece? O que acontece? Ao invés do pecado se pendurar entre filho, neto, bisneto, tataraneto, vai ser bênção, ó. Bênção, 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 bênção. Aleluia. Então, até a nossa morte, aleluia, a palavra do Senhor continua viva. Se ele disse que é eu e minha casa, é eu, minha filha, minha neta, minha bisneta, minha tataraneta, é a nossa geração. Uma vai passar para a outra. É por isso que Deus diz assim, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Então Josué está dizendo aqui, ó, não é porque eu não vou estar aqui que vocês têm que parar de caminhar. Porque se trata da vida de vocês. Busque mais intimidade com Deus. Josué está falando isso aqui e tá falando para as nossas vidas. Busque mais intimidade com Deus. Aleluia. Não é por causa de ninguém, não é por causa do erro de ninguém que você vai parar. Você tem que saber o que está em jogo. O que está em jogo não é só você, a sua alma. O que está em jogo é a sua genealogia. É os filhos dos teus filhos, são a alma deles, as almas deles que estão em jogo. Aleluia. É muito mais do que o que você pensa.
O mundo espiritual é terrível. O mundo espiritual é terrível. Aleluia. E eu lembrei de um fato aqui, uma situação que aconteceu comigo. Quando eu desisto, aleluia, por causa do homem, há anos atrás, como eu falei aqui, fico muito tempo fora, eu percebo uma coisa muito séria. Quando eu decido visitar, eu não tinha decidido voltar ainda, eu tinha decidido visitar a igreja. Aí eu fui visitar essa igreja que eu congreguei. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Me dá vontade de chorar. Quando eu volto ali, eu percebo que só a minha vida tinha parado. Eu parei, né? Eu parei porque o homem falhou comigo. Eu me afasto da presença. E muitas pessoas param de falar comigo, né? E me criticam de fato. Eu estava sendo digna de crítica. Ainda que o Senhor Jesus diz que a gente não deve julgar. Mas nós somos seres humanos. E nós erramos, sim. Muitas pessoas pararam de falar comigo. E eu parei de ir para a igreja. Quando eu volto ali que eu decido visitar, eu vi muitas promessas cumpridas. Eu vi mulheres com seus maridos que eu não imaginava nunca que aquele homem ia aceitar Jesus. Eu vi filhos formados. Eu vi muita promessa sentada na cadeira daquela igreja. E eu falei para mim, tá vendo, Cris? O Senhor falou comigo. Só você que destruiu sua vida. A vida de todo mundo continuou. Só você que parou. Só você que está ensinando a sua filha prostituição. Só você que está ensinando a sua filha bebedeira. Porque o meu povo, que é fiel a mim, está aqui. Eu tenho honrado quem tem sido fiel. Eu tenho honrado quem não desiste de mim. Assim diz o Senhor. Eu tenho honrado. Quem não desiste está sendo honrado. Pode passar tempo. As pessoas podem não acreditar mais. O que é teu vai chegar para tua mão. As pessoas podem não acreditar mais nas promessas que o Senhor fez para tua vida. Mas Deus é quem vela para a promessa ser cumprida. E eu pude ver depois de anos. Depois de 12 anos eu pude ver. Eu vi. Depois de anos eu estava com a vida destruída. Porque eu desisti do meu Deus. Mas eu pude ver vidas concluídas com o Senhor. Vidas edificadas na rocha com o Senhor. Aleluia. E quem só perdeu fui eu. Só quem perde é você. Só quem desistiu é que perde, que não vai ter o sabor de sentir o sabor da vitória. Do que o Senhor contemplar na sua vida, o que o Senhor pode fazer. Então, Josué está dizendo aqui, não desistam de Deus. Não desistam da promessa. Não desistam do que o Senhor falou a você. Não desista do que Deus pode fazer. Não desista.
Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou essa manhã. Aleluia, aleluia. Não desista do soberano. Porque é você e sua parentela, sua genealogia, sua casa, que vai pagar o preço. Não preço de, Deus vai trazer maldição sobre a minha vida, porque eu não estou buscando a Ele. Não é isso. Muitos acham isso, não é isso. Deus entrega a gente ao nosso próprio pecado. E o pecado abre legalidades para principado e potestade trabalhar no meio da tua casa, da tua família. Quando você abre brecha para um pecado entrar, para um demônio, aleluia, entrar, você abre a sua casa e diz assim, entre. No mundo espiritual é isso que acontece quando você peca, quando você erra, quando você se distancia de Deus. Você abre a porta. E aí entra vários espíritos ali malignos do vício, do alcoolismo, da prostituição, do lesbianismo, da homossexualidade. Você abre a porta. Aleluia. Você abre a porta. Aleluia. Para o mal trabalhar dentro do seu lar. Então, não é a culpa de Deus o que está acontecendo dentro da tua casa. Não é maldição que o Senhor lançou. Da mesma forma que você servindo ao Senhor, as bênçãos do Senhor te seguirão. Quando você vai estar, aleluia, fazendo coisas que desagradam a Deus, as maldições te seguirão. Coisas ruins te acompanharão. Mas também estou na casa de Deus e estou sofrendo algumas coisas. Você está sofrendo coisas que eu e você está sujeito a passar. Questão de saúde, questão de tantas coisas, né? Hoje em dia, alimentação, tantas coisas assim, cheio de agrotóxico, cheio de química. Então, infelizmente, né? A gente está nesse mundo, o Senhor disse que a gente sofreria aflições. Então, tem várias coisas que a gente passa por aflições mundanas, porque a gente está no mundo. E o mundo jaz do maligno. Mas quem serve ao Senhor? Eu digo a vocês. Eu posso ter até algum problema de saúde, só o Senhor que sabe. Mas hoje, como o mundo está, eu me sinto protegida dentro da bolha de Deus. Eu me sinto protegida dentro de uma bolha de Deus, porque eu vejo muitas coisas acontecendo. E eu digo, Senhor, verdadeiramente o Senhor é comigo. O Senhor é com os seus. Porque poderia ser eu ali. Eu fico fazendo essas reflexões. Então é diferente. Você pode até passar por algumas coisas. Mas vai ser para a glória de Deus. Porque quando ele chega, aí a pessoa diz assim, isso aí era impossível acontecer. Eu digo, é o Deus que eu sirvo, é um Deus que opera e faz coisas impossíveis. Amém? Mas até aqui no Senhor nos ajudou, já era para ter encerrado. Santo Deus e eterno Pai, graças eu te dou por essa manhã. Graças eu te dou, Pai, em nome de Jesus, por esse devocional. Obrigada, Senhor, por falar conosco mais uma manhã. Obrigada por o Senhor estar presente nas nossas vidas. Pai, direciona essa vida, Pai, para as pessoas que não te conhecem também. Para que essas pessoas venham ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque o Senhor é um Deus que marca encontro. Ele tem horário para alcançar os dele. Aleluia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Obrigada, Espírito Santo, pela saúde, pelo fôlego de vida, pelo alimento, por nos manter de pé. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco e viveremos. Fica conosco e seremos abençoados. Fica conosco e veremos, Pai, cumprimento de promessa em nossas vidas. Obrigada por tudo. É isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.